Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Sejam bem-vindos de volta. Vem comigo, Brasil. Vamos conversar um assunto muito interessante. Nós estamos assistindo às nossas redes sociais com muitas informações e eu vejo essas informações que não servem para peso nem freio em relação às coisas que estão acontecendo no Brasil. E nós estamos assistindo mais uma desinformação que encoraja, que fortalece e até fomenta a esperança, e que quando vamos ver a situação dessas informações, elas são mais do que mentirosas. Vamos esquecer essa palavra fake news, que isso é uma coisa inventada, e quanto mais você repete isso, mais tem valor os argumentos do fake news, onde tem diversas pessoas sofrendo os danos em relação a essa palavra. Vamos viver a realidade, vamos viver o dia, o presente, e vamos falar a nossa própria linguagem, nosso próprio entendimento. E sabemos muito bem que os acontecimentos reais que hoje estamos sentindo é justamente culpa de todos nós brasileiros. Não podemos descartar essa possibilidade de forma nenhuma. Não há a menor possibilidade de descartarmos isso, porque durante esses 4, 5 anos que estamos vivendo, praticamente foi o período em que acendeu essa chama nos corações dos brasileiros a admirar a sua pátria, a sua família, Deus, a bandeira, os símbolos nacionais, enquanto outros buscam de todas as maneiras manchar esses símbolos, trazendo desonra para si mesmo. Eu costumo dizer que é da natureza da própria pessoa com sua deficiência expor, né, expor e levando ao externo, tirando do interno para o externo aquilo que ele tem e o que sua própria consciência o considera fora do tempo, fora de mundo, fora de conceito. Então eles, tudo que está à sua volta, eles conseguem enxergar como destruição. Por isso, faz as suas arranhas em relação aos acontecimentos, aos valores e a tudo que nós brasileiros damos por respeito. Mas nós estamos vivendo essa situação e nós queremos sair disso, precisamos sair disso, precisamos ter uma segurança, precisamos estar seguros em relação a alguns acontecimentos que têm feito cada um de nós brasileiros tremer. Tem pessoas que estão num estado de nervo muito grande, mas observe que é preciso que todos nós venhamos ter consciência, como eu disse há pouco tempo, nós somos os culpados por esses acontecimentos. Porque teve épocas em que tínhamos que estar prestando atenção e não faz muito tempo não. 85 até hoje, ou de 88 até hoje, não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Nós permitimos os frutos ou essas ameaças que estão ao nosso calcanhar, e o bafo da perda da liberdade nos alcança todos os dias. Nós já não sabemos o que vamos fazer, já não sabemos o que pode acontecer e o que vamos fazer após esses acontecimentos. As ameaças são concretas e as ameaças são constantes. Não é simplesmente o fato de essas ameaças alcançar aos brasileiros, não. Esses também que votaram. E nós encontramos aí uma série de desequilíbrio, vamos dizer assim, que não bate com a realidade. Mas não cabe nenhum de nós provarmos isso. Cabe a quem de legal fazer com que isso possa ser resolvido sem que possamos sofrer os danos, porque nós somos os verdadeiros poderes. Existe uma chamada tolerância mútua. A tolerância mútua são quando as partes, os opositores, os concorrentes a cargos letivos, eles lutam dentro do termo constitucional. É tolerante, nós temos que tolerá-los e aceitar, mesmo que suas ideias sejam idiotas e sem compromisso com nada. Somos aqueles que escolhemos, e sobre as regras de um sufrágio universal, voto secreto, nós escolhemos a quem
tem e pode trazer os benefícios legais de sustentabilidade à nação. O artigo 14. Então, tem regras que faz com que venhamos ter esses cuidados, mas nós não sabíamos disso. E o que está acontecendo foi porque muitas vezes, na época em que tínhamos que voltar, prestar atenção aos nossos políticos, prestar atenção nos engodos que aconteceram no Brasil, anteriores, nós dizíamos, não, vou para a praia, não, a multinha, vou pagar essa multa, não tem problema. E fomos, todos nós, levamos isso numa brincadeira. E a brincadeira hoje está com a corda no pescoço de todos nós, a ponto de perdermos aquilo que nós temos de mais importante, que é justamente a nossa liberdade. Essa tolerância mútua é quando os candidatos eles lutam dentro dos termos constitucionais ou regras constitucionais. A intolerância mútua dessas condições, ou qualquer parte dessas que lute sobre seus pensamentos, sobre regras, sobre pressão, ou seja lá como se queira dizer, mas que sai dos termos constitucionais, é algo perigoso. É preciso que tenhamos um freio e contrapeso muito forte para que venhamos frear essas pessoas. E quando nós encontramos, por exemplo, pessoas que encontram-se com fora dos termos, eu estou falando dos candidatos, fora dos termos constitucionais, quando essa tolerância mútua ela é frágil, ela faz com que a democracia se desmanche, se dilua diante de tudo isso. Porque se tolerarmos tudo isso, pior fica, porque estamos sofrendo ou vamos sofrer o que justamente essa regra mútua ela deixa de existir e passa a ser praticamente uma ameaça. E quando nós temos ameaças, ou mesmo quando candidatos saem dos termos constitucionais, saem dessas regras, saem dessa tolerância mútua constitucional, isso torna-se um perigo. Já não faz mais parte da tolerância, é preciso que venhamos eliminar. E como vamos eliminar essas pessoas? Com voto. Quando há o contrapeso e o freio para fazer esse papel antes mesmo que haja uma impugnação desse candidato ou dessas pessoas que estão participando, que esteja fora. Mas quando não há esse freio e contrapeso, cabe a cada um de nós fazermos esse trabalho. Esse é o trabalho do artigo 14 da nossa Constituição. Esse é o trabalho. E nós temos também no parágrafo 10 da nossa Constituição, no parágrafo 10 do artigo 14, que mesmo o candidato podendo esse ser eleito e possa ter sido diplomado, tem mais 15 dias para recorrer ante a Justiça Eleitoral e providenciar impugnação por via de fraude ou corrupção. Está lá na nossa Constituição Federal, no artigo 14, parágrafo 10 da nossa Constituição. Nós temos instrumentos. Mas é preciso que esses instrumentos eles possam ser postos em práticas e possam estar constantemente nas mentes de cada um de nós brasileiros. Porque colocar em prática o que nós estamos assistindo hoje como uma ameaça, e vamos muito mais longe, a destruição de democracia, ela é muito perigosa. É preciso prestar muita atenção naquelas pessoas que estão a falar sobre a democracia. Porque fala-se e mostra-se frutos diferentes, é muito perigoso. Essa pessoa tem que ser eliminada. Mas para isso, como eu disse,
A própria Constituição, a própria democracia, ela tem que ter um órgão que possa servir de freio e contrapeso e ser o vigilante em relação a essas pessoas que estão caminhando fora ou dentro de uma fraqueza mútua de tolerância constitucional. E quando nós encontramos governos que são perigosos, que são esses capazes de destruir de vez a democracia, não é errado lutarmos com todos os meios para que esses governos não possam subsistir e que todos possam lutar para que esse governo possa ser derrubado. Isso é uma regra mútua constitucional, não é violência. Se é que acontece isso, nós temos que olhar para as pessoas, para os eleitores, o que aconteceu, como foi feito o trabalho, como foi feito essas investidas, para que essas pessoas viessem aceitar. Como foi feito? O parágrafo 10 da nossa Constituição garante, se temos os meios declaratórios, meios legítimos, meios legais para provar sobre corrupção e fraude, faça-se. É legal, está dentro da lei, é o que podemos chamar de tolerância mútua. Mas nós brasileiros, ou os brasileiros, por muito tempo viram as costas para a Constituição, por muito tempo viram as costas para a democracia. E que nós estamos vivendo hoje é justamente essa ameaça constante, que está mexendo com os nervos de muitos brasileiros. Mas temos um instrumento. Vamos acreditar e vamos ter paciência. A Constituição está sendo posta em prática. Permaneça onde você está. Permaneça, acredite. É possível fazer um novo Brasil. É possível isso. E eu espero que isso seja o mais breve possível. Um abraço a todos. Estamos de volta. E a todos vocês, excelente Natal. Que todos nós vamos ter. Um abraço a todos.